Não, ainda não sabemos muito. Concordo com o embaixador Regev que devemos esperar todos os fatos para ter o quadro completo. O memorando de entendimento ainda não foi publicado. O texto completo ainda não foi publicado. Tivemos muitas previsões pessimistas, muitas reações. Mas a verdade é que nós não sabemos quais são os fatos. Eu destacaria o facto de que, até agora, o histórico do presidente Trump em relação ao Irã tem sido histórico, sim. Ele tomou medidas militares quando disse que tomaria. Ele aplicou máxima pressão sobre o regime. E a realidade é que o regime teme Donald Trump como presidente. Então, eu acho que, no momento, todos estão tirando conclusões precipitadas. O regime no Irã está espalhando propaganda. As notícias sobre o texto preliminar foram divulgadas pela News. A News é literalmente propriedade de uma entidade chamada Organização de Propaganda Islâmica. Então, há muito barulho agora. Eu diria, para dar um passo atrás, esperar o texto ser publicado. Uma coisa é certa. O presidente Trump se retirou do JCPOA, o acordo nuclear de Obama, porque disse que era um acordo fraco. E por isso, eu acho que podemos ter certeza de que o presidente Trump, no mínimo, não vai querer que o acordo dele seja mais fraco do que o do presidente Obama. Não, sem dúvida, e eu concordo com você. O histórico contra o Irã é fenomenal. Isso só neste último ano. Obviamente, o presidente tomou medidas que todos os presidentes antes dele não tomaram. Mas a imagem é ruim, obviamente, e nós não estamos gostando de como isso parece neste momento. E isso é um fator aqui. Mas e quanto a, você sabe, aqui em Israel? Demonstramos desespero e consternação. Está difícil aceitar a situação. E no Golfo? Como você descreveria a reação lá? Tem sido um pouco reservada, se não me engano. Acho que os estados do Golfo estão lidando com isso de forma adequada. A realidade é que o que aconteceu durante a guerra, o regime realizando ataques não provocados contra os Estados do Golfo, contra os Emirados Árabes Unidos, contra o Bahrein, contra a Arábia Saudita, criou uma situação em que não seremos capazes de voltar ao status quo anterior à guerra. Os Estados do Golfo sabem que esse regime, enquanto existir, é uma ameaça. Agora, se teremos ou não uma reaproximação superficial é quase irrelevante, porque o regime revelou sua verdadeira face. Não vamos esquecer que houve uma reaproximação superficial entre a Arábia Saudita e o regime no Irã, o acordo intermediado pela China. Os sauditas sabiam que a Guarda Revolucionária Islâmica não mudara seu comportamento, mas estavam-se resguardando. Eles perceberam que a região estava caminhando para um confronto e não queriam ser pegos no fogo cruzado. Essa é a lógica deles. Essa foi a lógica deles ao assinar esse acordo. O que aconteceu? No primeiro dia da guerra, o regime quebrou o acordo e lançou mísseis e drones contra a Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Isso fez dos Emirados Árabes Unidos um inimigo ideológico permanente, usando a mesma linguagem, aliás, que usa contra Israel. Então, os Estados do Golfo conhecem muito bem o DNA desse regime e sabem que enquanto ele existir, a ameaça continuará e a paz e a estabilidade no Oriente Médio não serão alcançadas. Portanto, qualquer acordo que conceda alívio de sanções, que beneficie os líderes do regime, e não vamos esquecer que esses líderes agora são Ahmad Vahidi, o comandante-em-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, indivíduo procurado pela Interpol por envolvimento no atentado contra um centro cultural judaico na Argentina em 1994. Mojtaba Khamenei, ainda não vimos provas de vida, mas ele é um indivíduo profundamente antissemita, anti-ocidental, anti-saudita, como Mohammed Ali Jafari, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, que criou a estratégia de guerra assimétrica usada pelo regime contra Israel e os Estados Unidos. Esses são os indivíduos no comando. Eles são extremamente radicais, extremamente ideológicos. Então, qualquer financiamento que seja dado, qualquer ajuda que seja concedida, pode ter certeza de que estará nas mãos da Guarda Revolucionária Islâmica. É para isso que estou apontando o dedo. Qualquer acordo feito com esses caras agora. Vamos lembrar a nós e aos telespectadores. Trata-se de uma organização terrorista apocalíptica, fanática e escatológica. É assim que vem essa situação. Se eles tiverem uma vitória com um acordo, dizendo que o grande Satã veio até nós com isso. Isso é algo que fortalece esse regime. Sabe, para onde isso leva os dezenas de milhões de jovens xiitas da região que podem estar olhando para essa situação assim?
Porque eu acho que o IRGC já está usando isso como uma ferramenta de recrutamento para dizer, olha, nós estamos certos, é o Messias. A Guarda Revolucionária Iraniana redobrou sua aposta em sua doutrina militarista do Mahdismo, uma doutrina apocalíptica e inerentemente antissemita. A partir de 2010, isso se tornou o ponto focal da doutrinação na Guarda Revolucionária Iraniana. Aliás, a doutrinação representa 50% do treinamento deles. Então, 50% do treinamento na Guarda Revolucionária Iraniana é radicalização. Uau! A doutrina do Mahdismo virou foco porque Khamenei buscava formar gerações mais radicais entre os jovens da Guarda e Basij. E essa doutrina guiou o comportamento deles em tempos de guerra. Ela justificou comportamentos e ações que, de outra forma, seriam completamente irracionais. A única maneira de entender as ações deles é por meio dessa doutrina. O regime quer reconstruir o seu chamado eixo de resistência. Hoje mesmo, Esmail Qani, o comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica, declarou sua intenção de reconstruir o Hamas. O regime acredita que teve sucesso. Quer dizer, novamente, sabe, eu teria grandes dúvidas sobre o sucesso desse regime nessa guerra. Militarmente, foi uma grande derrota. Os comandantes de primeiro e segundo escalão foram totalmente eliminados. O líder supremo deles foi eliminado no primeiro dia do conflito. Um regime forte não perde seu líder supremo no início do conflito. Suas capacidades de mísseis balísticos, drones, infraestrutura e programa de armas nucleares foram significativamente enfraquecidas. Mesmo assim, está passando uma impressão de vitória. E, infelizmente, eu diria que a grande mídia tem sido guiada por um viés anti-Trump, o que efetivamente ajudou os iranianos em sua guerra de informação e propaganda. Mais uma vez, vamos dar um passo atrás. Ainda não sabemos os detalhes desse memorando de entendimento. E, aliás, é um memorando de entendimento, um documento que prevê 60 dias para negociações sobre as questões reais. É altamente improvável que o regime iraniano vá concordar com os termos dos Estados Unidos. Então, neste momento, acho que todos nós precisamos dar um passo atrás e olhar para o histórico do presidente Trump em relação ao Irã e ficar tranquilos de que ele não vai querer que o acordo dele seja mais fraco do que o acordo de Obama.